Em um mundo cheio de polêmicas e crenças fortes, como podemos encontrar um caminho de verdade na adoração? Hoje, vamos explorar profundamente o significado de adorar em espírito e em verdade. É uma jornada que vai além de rituais superficiais, convidando você a mergulhar na essência da fé cristã. Descubra como uma adoração verdadeira pode transformar vidas, ancorada na Palavra de Deus e guiada pela experiência pessoal. Ao final, convido você a se unir a nós em uma oração sincera. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que inspiram e fortalecem a sua fé. Vamos começar esta jornada juntos. Estes ensinamentos distorcidos não apenas desviavam os fiéis, mas também promoviam uma adoração que era mais um entretenimento emocional do que um compromisso reverente com o sagrado. Este fenômeno não é exclusivo de uma era, ressoa até nossos dias nas práticas de muitas congregações modernas. A música, um dos mais poderosos meios de expressão humana, foi cooptada em muitos contextos para servir a esses desvios, perdendo seu papel como conduíte de louvor genuíno a Deus. Em vez disso, tornou-se uma plataforma para autoafirmação e exaltação das experiências humanas. Por que isso é problemático? Porque, ao colocarmos o foco em nós mesmos e nos nossos sentimentos, corremos o risco de transformar o culto em um show de talentos onde Deus é mais um espectador do que o objeto de nossa adoração. As Escrituras nos chamam a adorar em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24, um convite para olhar além do superficial e buscar uma conexão profunda e verdadeira com o Criador. Ao explorar esse tema, encontramos a história de Ana, uma mulher da Bíblia que exemplifica o tipo de adoração que agrada a Deus. Em seu profundo desespero, Ana não buscou a Deus com cânticos que glorificavam suas próprias lutas. Pelo contrário, ela derramou seu coração em silêncio, expressando sua dor e sua esperança somente a Deus. Sua adoração não foi uma performance, mas um ato íntimo de entrega e fé. Essa autenticidade é o que falta em muitas das nossas práticas de adoração contemporâneas. Quando a música na igreja começa a servir mais como um veículo para nossas emoções do que como uma expressão de nossa reverência a Deus, perdemos a essência do que significa verdadeiramente adorar. Precisamos, portanto, reavaliar nossas motivações e o conteúdo de nossos cânticos. Estão eles nos levando a uma verdadeira comunhão com Deus ou apenas satisfazendo nossos desejos emocionais? A solução para esse dilema não é menos música, mas mais discernimento. Devemos escolher hinos e cânticos que reflitam a verdade das Escrituras, que exaltem Deus acima de tudo e que nos conduzam a uma adoração mais profunda e significativa. Líderes de louvor e compositores têm uma responsabilidade crucial nesse processo, pois são eles que moldam a direção da adoração musical nas igrejas. Eles devem ser guardiões da pureza do louvor, assegurando que cada palavra e nota musical glorifiquem a Deus e edifiquem a congregação espiritualmente. Portanto, enquanto enfrentamos a realidade de uma adoração muitas vezes corrompida, não estamos sem esperança. A chave está em retornar às raízes da adoração autêntica, centrada em Deus, que busca honrá-lo acima de tudo. Ao fazer isso, não apenas evitamos a armadilha da autoexaltação, mas também cultivamos uma comunidade que verdadeiramente reflete a glória de Deus, oferecendo um testemunho poderoso para o mundo ao nosso redor. Com esse objetivo em mente, convido você a refletir sobre a natureza de sua própria adoração. Ela é caracterizada por uma busca sincera pela presença de Deus, ou está contaminada pelo desejo de gratificação emocional? Esta não é apenas uma questão teológica, mas uma questão
de integridade do coração e da alma. Enquanto navegamos por este tópico complexo e desafiador, o convite é para uma introspecção profunda e um compromisso renovado com a adoração, que verdadeiramente honra a Deus. Ele nos lembra que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Esta perspectiva celestial redireciona a nossa adoração de Deus de uma busca egoísta por benefícios terrenos para uma celebração da sua soberania e bondade, independentemente das circunstâncias materiais. A verdadeira adoração, portanto, desafia a cultura da gratificação instantânea e do materialismo, que muitas vezes permeiam nossas sociedades. Ela nos chama a reconhecer a Deus como o Criador e sustentador de tudo, cujo amor e misericórdia são as verdadeiras riquezas que devemos buscar. Em Filipenses 4:19, Paulo reitera que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Esta promessa não é um cheque em branco para a prosperidade material, mas um lembrete da provisão e presença constante de Deus em nossas vidas. Em resposta ao desvio que muitas músicas de adoração modernas representam, é essencial que os líderes de adoração e os fiéis se comprometam a avaliar o conteúdo lírico e teológico das músicas que escolhem. A seleção de hinos e cânticos deve ser feita com discernimento e sabedoria, priorizando aqueles que alinham com a teologia bíblica e promovem uma adoração que glorifica a Deus acima de tudo. Por exemplo, ao invés de cantar sobre como Deus pode satisfazer nossos desejos terrenos, podemos escolher cânticos que falam sobre sua natureza imutável, sua graça redentora e seu reino eterno. Tais músicas elevam a congregação acima das preocupações cotidianas e nos colocam em contato direto com o divino, incentivando uma adoração que é verdadeiramente transformadora. Além disso, o ensino nas igrejas deve reforçar a importância de uma vida de adoração que não termina com a última nota do serviço de culto, mas que permeia todos os aspectos da vida do crente. Viver uma vida de adoração significa buscar a Deus em todas as circunstâncias, servindo a outros como expressão de gratidão a Ele, e resistindo à tentação de reduzir a espiritualidade a momentos isolados de emoção intensa. Finalmente, a verdadeira adoração exige uma comunidade de crentes que encoraje uns aos outros na fé, compartilhe as cargas uns dos outros e cresça juntos no conhecimento e amor de Deus. Quando nos reunimos com esse propósito, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também construímos um testemunho poderoso que pode influenciar positivamente a sociedade ao nosso redor. Concluindo, enquanto continuamos a navegar nas águas muitas vezes turbulentas da adoração contemporânea, nosso foco deve permanecer firme na verdade da palavra de Deus. É essa verdade que nos orienta, nos sustenta e nos transforma, permitindo que vivamos vidas de adoração autêntica e plena que verdadeiramente honram e glorificam a Deus. Isso pode resultar em uma fé que se baseia mais naquilo que Deus pode fazer por nós, ao invés de quem Ele é. A visão distorcida da adoração que foca exclusivamente em benefícios materiais desvirtua o propósito essencial do Evangelho, que é transformar nossos corações e mentes através da relação com Deus. A verdadeira adoração nos chama a reconhecer Deus como o centro de nossas vidas, e não apenas como um meio para alcançar nossos objetivos pessoais. Em Hebreus 12, 28, 29, somos lembrados de que devemos oferecer a Deus um culto agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Este versículo destaca a seriedade e a profundidade da adoração verdadeira, que deve ser feita com um coração puro e um espírito humilde. Além disso, a adoração que se baseia em bênçãos materiais muitas vezes ignora os aspectos mais profundos da fé cristã, como o sacrifício, o serviço e a renúncia pessoal.
Jesus ensinou que seguir Ele muitas vezes requer sacrifício pessoal e a disposição de carregar a própria cruz. Lucas 9:23. Esta é uma verdade fundamental que contrasta fortemente com a ideia de que o cristianismo é apenas sobre receber bênçãos materiais. A música de adoração, quando corretamente orientada, pode ser uma poderosa ferramenta para reforçar esses conceitos. Deve nos inspirar a meditar sobre a soberania e a santidade de Deus, e não apenas sobre como Ele pode atender às nossas necessidades terrenas. Hinos e cânticos que elevam a majestade de Deus e reconhecem sua obra redentora através de Cristo nos ajudam a manter o foco naquilo que é verdadeiramente importante, a relação com Deus e o crescimento em santidade. É vital, portanto, que as igrejas se comprometam a promover uma cultura de adoração que resista à tentação de se conformar com os valores materialistas da sociedade. Líderes de louvor e pastores devem ser diligentes em escolher músicas que refletem a teologia bíblica correta e que encorajam a congregação a adorar a Deus com um espírito de verdadeira gratidão e submissão. Como crentes, nosso chamado é viver uma vida de adoração contínua, onde cada ação e cada palavra refletem nossa devoção e amor por Deus. A adoração não se limita aos momentos que passamos cantando em um serviço de igreja, ela se estende a cada aspecto de nossas vidas, mostrando ao mundo que nossa fé é fundamentada não nas bênçãos que recebemos, mas no caráter imutável e na graça abundante do nosso Deus. Portanto, enquanto buscamos ser verdadeiros adoradores, devemos sempre lembrar que a essência da adoração verdadeira é a entrega total a Deus, reconhecendo-o como o Senhor de nossas vidas e confiando nele em todas as circunstâncias, independentemente das bênçãos materiais que possamos ou não receber. Em Efésios 1:3, Paulo nos relembra que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo nas esferas celestiais. Estas incluem eleição, redenção, perdão dos pecados e uma herança eterna, dádivas que superam quaisquer vantagens materiais e que devem orientar nossa devoção e gratidão. A adoração genuína, portanto, reconhece a soberania de Deus, independentemente de nossas condições de vida. A história de Jó, que mesmo diante de perdas e sofrimentos extremos, louvou a Deus dizendo: "O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Ilustra que a verdadeira adoração emerge não das circunstâncias, mas de um coração que reverencia e agradece a Deus pelo que Ele é. Frequentemente, uma ênfase excessiva nas bênçãos materiais pode pintar Deus como um mero provedor, em vez de um Criador soberano digno de adoração completa. Quando em Lucas 17:15 e 18, Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um retorna para agradecer. Ele reconhece a bênção espiritual de estar na presença de Cristo, sublinhando que a verdadeira gratidão e adoração devem ir além dos benefícios tangíveis e focar na grandiosidade. 12:11. Bondade divina. As letras de muitas canções modernas podem ser tão genéricas e vagas que se aplicam a qualquer situação ou emoção, sem apontar diretamente para Deus. Essa abordagem pode diluir a mensagem do Evangelho e desviar a adoração da verdade bíblica, conforme Jesus nos ensina em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração autêntica deve se basear na realidade de quem Deus é e no que Ele realizou, e não apenas em emoções efêmeras. É comum encontrarmos refrões repetitivos em músicas populares que se concentram mais em como nos sentimos do que na natureza de Deus. Frases como "eu me sinto bem quando estou com você" ou "você me faz feliz" podem parecer inofensivas, mas acabam deslocando o foco da grandeza de Deus para nossos sentimentos pessoais.
Paulo adverte em Romanos 1:25 sobre aqueles que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador. Tal advertência ressalta a importância de manter Deus como o centro da nossa adoração, afastando-nos de uma fé que busca satisfação pessoal em detrimento da verdadeira reverência. Portanto, à medida que buscamos adorar a Deus de maneira autêntica, é crucial avaliarmos continuamente o conteúdo de nossa adoração. Devemos sempre nos perguntar se nossas músicas e orações estão realmente centradas em Deus, refletindo um coração grato que reconhece sua grandeza além de nossas próprias necessidades ou desejos. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também cultivamos uma comunidade que verdadeiramente adora a Deus em espírito e em verdade, conforme Ele deseja. Este último pode facilmente deslocar Deus do centro de nossa fé, transformando o ato de adorar em um culto ao eu, onde as emoções e satisfações pessoais prevalecem sobre a verdadeira reverência ao Criador. A música, quando usada de forma inadequada, pode perpetuar essa tendência, enfocando mais o entretenimento do que a adoração genuína e a edificação espiritual. A superficialidade e o repetitivo emocionalismo em muitas canções contemporâneas não apenas minam a profundidade de nossa relação com Deus, mas também reduzem nossa adoração a uma forma de autogratificação, onde o crescimento espiritual e o compromisso são ofuscados pelo apelo à emoção imediata. Em contrapartida, a verdadeira adoração, conforme descrito por Paulo, envolve uma comunicação rica e contínua com Deus, através de salmos, hinos e cânticos espirituais que fomentam a reflexão e o aprofundamento da fé. A adoração deve ser um momento de conexão profunda com Deus, onde a gratidão e a humildade prevalecem, e onde cada canção e cada oração nos conduzem a uma maior compreensão de quem Deus é e do seu propósito para nossas vidas. Assim, ao escolher músicas para adoração, líderes de louvor e compositores devem se esforçar para incluir letras que não apenas ressoem com as experiências humanas, mas que também elevem os adoradores a uma contemplação mais profunda das verdades eternas de Deus. Canções que exploram a teologia bíblica, que nos desafiam a pensar e a crescer, e que nos inspiram a viver de acordo com os princípios de Deus, são essenciais para uma adoração que honra verdadeiramente o Criador. Portanto, é crucial que nos questionemos sobre a natureza de nossa adoração e as músicas que escolhemos. Estamos realmente adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou estamos buscando apenas satisfação emocional e entretenimento? O desafio está em garantir que nossa adoração permaneça fiel ao seu propósito principal, exaltar e glorificar a Deus, enquanto crescemos em nossa compreensão e amor por Ele. Em última análise, a adoração deve ser um reflexo de nosso amor e de nossa total dependência de Deus, uma expressão que vai além das palavras e notas musicais, tocando o cerne de nossa existência e nosso relacionamento com o Divino. Sede santos, porque eu sou santo. Esta convocação divina não apenas nos impulsiona a refletir sobre nossa conduta diária, mas também deve reverberar em cada aspecto da nossa adoração, incluindo as músicas que cantamos. A verdadeira adoração, então, não deve focar unicamente no amor e na graça de Deus, o que é fundamental, mas também deve encorajar os adoradores a buscar uma vida de santidade. Arrependimento. A música de louvor não é apenas um veículo para expressar nossa gratidão e amor por Deus, é também uma ferramenta poderosa para a formação espiritual e a renovação moral. Infelizmente, muitas canções contemporâneas tendem a enfatizar como Deus pode enriquecer nossa vida, enquanto negligenciam a necessidade de uma resposta humilde e contrita diante de sua santidade.
Tais músicas podem inadvertidamente criar uma percepção de Deus como um servidor de nossas necessidades, em vez de um soberano a quem devemos nossas vidas e obediência. Em contraste, músicas que destacam tanto o amor de Deus quanto nosso chamado ao arrependimento e à transformação espiritual nos ajudam a manter o foco correto. Canções que nos lembram de nossas falhas e da misericórdia de Deus incentivam uma postura de humildade e um coração quebrantado, que são essenciais para uma verdadeira adoração. Além disso, a música de louvor deve ser intencional em ensinar e reforçar a teologia sólida. Conforme Paulo sugere em 1 Coríntios 14:15, nossa adoração deve ser tanto com o espírito quanto com o entendimento. Isso significa que as letras das músicas devem ser biblicamente fundamentadas, promovendo uma compreensão mais profunda de Deus e de sua palavra. Não basta que as músicas sejam emocionalmente tocantes, elas devem também ser teologicamente ricas, conduzindo os fiéis a uma maior compreensão e reverência por Deus. Portanto, o desafio para compositores, líderes de louvor e todos os cristãos é assegurar que nossa adoração musical não apenas celebre quem Deus é e o que Ele fez, mas que também nos convide a refletir sobre nossa própria vida à luz da santidade de Deus. Canções que abordam temas de arrependimento, santidade e transformação espiritual são vitais para uma adoração que verdadeiramente honra a Deus e edifica a Igreja. Ao fazer isso, não só respondemos adequadamente ao caráter de Deus, mas também crescemos em nossa jornada espiritual, aproximando-nos cada vez mais da imagem de Cristo. Esse conselho destaca a responsabilidade crítica dos líderes em modelar e orientar a adoração e a doutrina de maneira que reflitam corretamente os princípios bíblicos, garantindo que a comunidade permaneça centrada em Cristo e não seja desviada por inclinações emocionais ou teologias superficiais. Portanto, uma liderança eficaz na igreja deve estar comprometida não só com o ensino da palavra de Deus, mas também com a vivência e a demonstração dessa palavra no dia a dia. Isso requer uma integridade constante e uma vigilância espiritual, para que a adoração não se torne um mero ritual emocional, mas uma expressão genuína de fé e devoção a Deus. O papel dos líderes é crucial também para identificar e corrigir práticas de adoração que podem se tornar focadas demais no indivíduo e não o suficiente na glorificação de Deus. Eles devem encorajar uma cultura de adoração que não apenas toca o coração, mas também transforma vidas, orientando a congregação a colocar a santidade e a palavra de Deus no centro de tudo. Além disso, a música na adoração deve ser selecionada com discernimento e cuidado. Não é suficiente que uma canção seja apenas agradável ou emocionalmente cativante, ela deve ser teologicamente sólida e biblicamente fundamentada. Isso significa escolher hinos e cânticos que reforcem a doutrina saudável e que conduzam os adoradores a uma compreensão mais profunda e a uma relação mais íntima com Deus. Em última análise, o verdadeiro coração da adoração reside na nossa capacidade de honrar a Deus com nossas vidas e de refletir sobre a sua santidade em cada aspecto do nosso culto. Isso envolve um compromisso com a verdade bíblica e uma rejeição de qualquer prática que coloque a experiência humana acima da reverência a Deus. A adoração, quando fundamentada na verdade e praticada sob a orientação de líderes comprometidos e doutrinariamente sólidos, não apenas aprofunda nossa relação com Deus, mas também fortalece a Igreja como um todo. Ela se torna um poderoso testemunho do amor de Deus e de sua transformação em nossas vidas, refletindo a beleza da santidade de Deus e chamando outros a entrarem em uma relação genuína com Ele. Essa abordagem à adoração, enraizada em princípios
bíblicos sólidos e liderada por aqueles dedicados à verdade, é essencial para a saúde e o crescimento espiritual da Igreja. Ela nos permite não apenas cantar sobre Deus, mas verdadeiramente conhecer e experimentar sua presença em nossa adoração e em nossas vidas. Isto é crucial, porque a adoração não deve ser um mero ato de ir à igreja e seguir rituais. Deve ser um reflexo contínuo de uma vida vivida em reverência e obediência a Deus. Os desafios que as igrejas enfrentam hoje são muitas vezes um reflexo de sua liderança. Se os líderes se desviam da verdade do Evangelho, toda a estrutura da comunidade pode ser afetada. Ademais, a influência da cultura moderna pode às vezes se infiltrar nas práticas de adoração, tornando-as mais um produto do entretenimento do que um verdadeiro culto a Deus. Portanto, é de suma importância que os líderes mantenham uma vigilância rigorosa sobre a integridade da adoração e ensino. A responsabilidade de manter uma adoração pura e centrada em Deus, como ensinado nas Escrituras, deve ser a prioridade máxima de cada líder. Eles devem ser diligentes na escolha das músicas, garantindo que cada letra reflita a verdade bíblica e fomente um relacionamento mais profundo e genuíno com Deus. As músicas devem encorajar os fiéis a refletir sobre a grandeza de Deus, a se arrependerem de seus pecados e a buscarem uma transformação espiritual. Além disso, os líderes devem ser proativos em educar a congregação sobre a importância da adoração verdadeira. Ensinar sobre o que a Bíblia diz a respeito da adoração pode ajudar a erradicar práticas equivocadas e a cultivar um espírito de reverência e ave diante de Deus. Os sermões e estudos bíblicos devem reforçar o entendimento de que a adoração vai muito além dos cânticos e inclui cada aspecto da vida do crente, para que a adoração seja verdadeiramente transformadora. Ela deve ir além das paredes da igreja e se tornar uma parte integrante da vida diária dos fiéis. Isto significa que a adoração não se limita ao domingo, mas é um estilo de vida que reflete a fé e o amor por Deus em todas as ações e decisões. Os líderes, portanto, devem inspirar sua comunidade a viver uma vida que seja uma constante oferta a Deus, mostrando gratidão e honra a Ele em todas as circunstâncias. Ao final, a saúde espiritual de uma congregação depende em grande parte da integridade e da autenticidade de seus líderes. Quando os líderes se comprometem com uma adoração que verdadeiramente honra a Deus e se alinha com as Escrituras, eles estabelecem uma fundação sólida para o crescimento espiritual e a maturidade da comunidade. Esta adoração profundamente enraizada na verdade bíblica tem o poder de transformar vidas, fortalecer a fé e influenciar positivamente a sociedade como um todo. Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Este é um lembrete poderoso de que a adoração deve centrar-se em Deus, reconhecendo sua soberania e majestade em todas as coisas. A formação e a integridade dos líderes são essenciais para guiar a congregação nessa jornada de adoração genuína. Eles são chamados não apenas a liderar com palavras, mas também com exemplo, vivendo uma vida que espelhe os princípios que pregam. A verdadeira adoração transcende a música e os sermões, é um estilo de vida que reflete uma entrega total a Deus, buscando agradá-lo em todas as ações. Líderes bem preparados teologicamente estão equipados para ensinar com precisão e profundidade, ajudando a comunidade a crescer em entendimento e em fé. Eles devem manejar corretamente a palavra da verdade, como Paulo aconselha, para que a adoração na igreja permaneça pura e alinhada com a doutrina bíblica. Isso implica resistir à tentação de diluir a mensagem para torná-la mais palatável para a cultura contemporânea, mantendo firme a fidelidade ao Evangelho.
Além disso, a liderança deve ser um exemplo de humildade e serviço, como Pedro exorta. Os líderes devem cuidar da congregação não por obrigação ou por ganância, mas voluntariamente e com dedicação, servindo de modelo para os fiéis. Quando os líderes exibem essas qualidades, eles inspiram a igreja a seguir seu exemplo, criando uma cultura de adoração que é tanto profunda quanto transformadora. No contexto da adoração comunitária, a liderança influencia diretamente a saúde espiritual da igreja. Como Paulo explica em Efésios, os dons de liderança são dados por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, preparando todos para servir e edificar o corpo de Cristo. Isso resulta em uma igreja fortalecida, unida e capaz de resistir às pressões externas, mantendo-se fiel à sua missão e chamado. Portanto, a adoração que verdadeiramente honra a Deus é aquela que é fundamentada em sua palavra revelada, que busca glorificá-lo acima de tudo. Líderes que se dedicam a este tipo de adoração não apenas edificam a igreja, mas também promovem um ambiente onde cada membro pode crescer em sua relação pessoal com Deus. Esta é a adoração que Deus busca, uma adoração que é verdadeira, espiritual e baseada na reverência à sua palavra e à sua santidade. Esse ato de entrega não é apenas uma oferta de nossas vozes em cântico, mas de nossas vidas inteiras em serviço e adoração a Deus. Essa perspectiva abrangente de adoração reflete uma compreensão de que adorar a Deus não se limita aos momentos que passamos cantando ou orando em uma igreja, mas se estende a cada aspecto de nossa existência. Viver uma vida de adoração significa demonstrar através de nossas ações diárias que Deus é o Senhor de nossa vida e que buscamos glorificar Ele em tudo o que fazemos. A importância de uma adoração que se estende além dos limites do ritual religioso e se infiltra em todos os aspectos da vida cristã é reiterada em diversos pontos das Escrituras. Por exemplo, em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é descrita como visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Isso sugere que a verdadeira adoração envolve ações concretas de amor e misericórdia, que refletem o caráter de Deus. Além disso, a adoração que é verdadeiramente centrada em Deus e fundamentada na revelação bíblica deve conduzir a uma transformação pessoal. À medida que nos aproximamos de Deus e refletimos sobre sua santidade e amor, somos transformados pelo Espírito Santo, que nos molda à imagem de Cristo. Esta transformação é um aspecto vital da adoração, pois não apenas declaramos a grandeza de Deus com nossas palavras, mas também demonstramos sua transformação em nossas vidas. Portanto, a verdadeira adoração é multifacetada e profundamente enraizada na compreensão de quem Deus é e no que Ele tem feito por nós. Ela envolve não apenas expressões de louvor e adoração corporativa, mas também uma vida de serviço, obediência e transformação pessoal. Cada crente é chamado a adorar a Deus em espírito e em verdade, respondendo à sua revelação com uma devoção que permeia todos os aspectos da vida. Em resumo, enquanto continuamos a explorar e aprofundar nossa prática de adoração, devemos sempre lembrar que o coração da adoração verdadeira é o reconhecimento e a resposta à soberania e à santidade de Deus. É um chamado para viver de maneira que reflita sua glória e amor, não apenas em nossos momentos de adoração formal, mas em cada ação de nossa vida diária. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, não apenas partilhamos nossos fardos e alegrias, mas também nos fortalecemos mutuamente na jornada de fé. Esta dimensão comunitária da adoração é crucial, pois reflete o desejo de Deus de que vivamos em comunidade e harmonia, apoiando uns aos outros em amor e serviço. A adoração comunitária proporciona uma oportunidade para expressar a unidade do corpo de Cristo.
Em Efésios 4:4-6, Paulo destaca que há um só corpo e um só Espírito. Assim como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por todos e em todos. Este versículo ressalta a importância de mantermos a unidade em nossa adoração, refletindo a diversidade e a unidade que existem na Trindade. Além disso, a adoração em comunidade permite que diferentes dons e ministérios se manifestem, contribuindo para o crescimento e a edificação de todos. Como cada membro do corpo possui dons únicos dados pelo Espírito Santo, a adoração coletiva se torna uma ocasião para esses dons serem usados para o bem comum. Conforme ensinado em 1 Coríntios 12:7-11, a responsabilidade de cultivar uma adoração que honre verdadeiramente a Deus não recaía apenas sobre os líderes, mas sobre cada membro da comunidade. Cada crente é chamado a contribuir para a vida da igreja, não apenas através de cânticos e orações, mas também através de atos de serviço, ensino, encorajamento e hospitalidade. Dessa maneira, a adoração se torna uma expressão viva da fé que professamos, visível tanto nas reuniões de adoração quanto no nosso dia a dia. Em última análise, a verdadeira adoração é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, moldado pelo reconhecimento de sua soberania, gratidão por sua graça, alegria em sua presença e compromisso com a comunidade de fé. Ao nos dedicarmos a viver segundo esses princípios, não só nos aproximamos mais de Deus, como também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, demonstrando o amor e a verdade de Cristo em todas as nossas ações. Portanto, enquanto continuamos a explorar e aprofundar nossa prática de adoração, devemos sempre lembrar que ela é muito mais do que momentos isolados de louvor, é uma vida inteira de dedicação a Deus, vivida individualmente e em comunidade, que reflete nossa gratidão, nossa fé e nosso amor por Ele. A integridade na adoração vai muito além da escolha das músicas. É uma questão de coração e de alinhamento espiritual com os princípios de Deus. Isso implica em uma dedicação constante para garantir que nosso culto não seja apenas uma expressão externa, mas um reflexo verdadeiro de nossas crenças e convicções internas. No contexto da adoração, é essencial manter uma atitude de vigilância e discernimento. As músicas que escolhemos e a maneira como conduzimos nossos cultos devem ser continuamente avaliadas para garantir que estejam em conformidade com a verdade da Bíblia. Como seguidores de Cristo, estamos chamados a não somente absorver passivamente o conteúdo que nos é apresentado, mas ativamente provar se os Espíritos são de Deus, como nos adverte 1 João 4:1. Esta abordagem cuidadosa e deliberada para a adoração também é um antídoto contra a superficialidade que pode se infiltrar facilmente em nossa vida espiritual. Uma adoração que verdadeiramente reflete nossa fé e nossa devoção a Deus é aquela que está enraizada em uma compreensão profunda de Sua palavra e uma resposta genuína ao seu amor e sua graça. Além disso, a verdadeira adoração deve nos transformar. Não é suficiente participar de serviços religiosos sem permitir que a palavra de Deus permeie e transforme nossas mentes e corações. Como Paulo nos exorta em Romanos 12:1-2, devemos oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo, o que envolve uma transformação que ultrapassa a conformidade com as normas do mundo e se alinha com a vontade divina. Esta transformação é fundamental para que possamos discernir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, cada aspecto da nossa adoração deve ser uma expressão de nosso compromisso com Deus. Isso inclui não apenas o que fazemos em um ambiente de culto, mas como vivemos cada dia. A adoração verdadeira é um estilo de vida que honra a Deus em todas as ações, palavras e pensamentos. Finalmente,
Como expresso no Salmo 139, 23 e 24, nossa oração deve ser que Deus examine nossos corações e nos guie no caminho eterno. Isso reflete um desejo de purificação e orientação contínua, garantindo que nossa adoração seja autêntica e agradável a Ele. Em nossa busca para adorar em espírito e verdade, devemos estar sempre prontos para ajustar nossas práticas e nossos corações para refletir mais precisamente o caráter de Deus e cumprir Sua vontade em nossas vidas. Antes de encerrar, quero convidá-lo para um momento especial de oração. Vamos nos conectar em espírito e buscar a presença de Deus juntos. Se você tem um pedido específico no coração, compartilhe nos comentários abaixo. Vamos erguer nossos pedidos e gratidões a Deus. Vamos começar nossa oração agora e, se você ainda não fez, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos edificantes. Que este momento de comunhão fortaleça a nossa fé e nos una na presença do Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, a Ti elevamos nossos corações em profunda gratidão neste momento. Agradecemos por este tempo de reflexão e aprendizado sobre a verdadeira adoração. Reconhecemos, Senhor, que és o Deus que nos guia pela Tua palavra e nos revela a profundidade do Teu amor. Obrigado, Pai, por nos teres chamado para este momento de comunhão e estudo da Tua verdade. Agradecemos por cada pessoa que se juntou a nós, buscando crescer na fé e no conhecimento da Tua vontade. Pedimos, Senhor, que a semente da Tua palavra plantada hoje frutifique em cada coração, fortalecendo nossa comunhão contigo e uns com os outros. Deus misericordioso, agradecemos por seres um Deus que não apenas nos criou, mas que também nos redimiu através do sacrifício de Jesus Cristo. Que o nosso louvor e adoração sejam sempre uma resposta a essa graça maravilhosa. Dá-nos, Senhor, corações puros e sinceros, dispostos a Te adorar em espírito e em verdade, em todas as circunstâncias da vida. Neste momento, Senhor, queremos lembrar e interceder por aqueles que estão enfrentando desafios e dificuldades. Que a Tua mão de amor e misericórdia esteja sobre eles, trazendo consolo, cura e provisão conforme a Tua vontade soberana. Concluímos esta oração rendendo-Te graças por Tua presença constante em nossas vidas. Capacita-nos, Pai, a viver cada dia em conformidade com a Tua vontade, testemunhando do Teu amor e da Tua verdade onde quer que estejamos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, oramos. Amém.